Fala pessoal, bem-vindo ao canal Fabricando Empreendedores. Começar a gravar mais aquele videozão. Vou falar agora de um tema que geralmente eu não toco muito no assunto, mas eu vou tocar agora. Quando eu vim pra cá, mais ou menos quando eu tava pensando em vir pra cá, mais ou menos uns 4 anos e meio atrás, 5 anos, falei pela primeira vez que tava querendo vir pra cá e tava trabalhando exatamente na casa de um empresário que era cliente meu. E eu fazendo as reformas lá pra ele, e falei de vir pra cá. E ele na época me falou: cara, o que você vai fazer pra lá, cara? O Brasil é um país de oportunidade. Na época eu não entendi, sabe? Eu falei: como? O Brasil é tudo ferrado, como é que é país de oportunidade? E hoje eu tenho que dar a cara a tapa, dizer que eu tava errado. Sim, o Brasil é um país de oportunidade. Pessoal, vamos diferenciar as coisas. Hoje, sabendo o que eu sei, claro que lá quando eu tava lá atrás, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, tipo assim, você tá exatamente onde o seu conhecimento tá. Então você alcança exatamente onde o seu conhecimento vai. Então talvez eu fale uma coisa aqui que você não discorda, ou talvez eu falo para outra pessoa e a pessoa concorda. Então, tipo, tudo isso que eu tô falando aqui são coisas e conhecimento e coisas minha, particular, jeito de pensar a vida. Por que que eu acredito que o Brasil hoje, eu tô gravando aqui comecinho de 2026, acho que é dia 6 hoje, 6 ou 5 de janeiro de 2026. Gente, parte da premissa que eu sei, o que que faz um país ser mais fácil de você se enriquecer? Por exemplo, eu acho que hoje eu tenho certeza, do meu ponto de vista, que o Brasil é um país melhor para quem tipo vai sair do zero e ficar milionário. Você vem aqui na Europa, é muita burocracia. Para quem não sabe, eu tô falando diretamente de Portugal aqui. Eu acredito porque, pessoal, para ganhar dinheiro hoje, sabendo o que eu sei, é resolver problema. Quanto mais problema você resolver, mais chance você tem de ganhar dinheiro. E o Brasil, o que mais o Brasil tem é problema, questão, enrolação, e tem o que? Quantidade de pessoas, pessoal. Isso você cria a sua chance de você ter mais sucesso. E outra, pessoal, é muita gente meia boca. O Brasil, você sabe como é que é. O Brasil tem gente que larga tudo para ir pro carnaval, é noitada, é festa, é bagunça. Se minimamente você focar em uma coisa e desempenhar um papel legal naquilo que você tem conhecimento, num trabalho que você tem conhecimento, você tem propriedade para fazer aquilo, e você se empenhar naquilo, cara, dificilmente você não vai ter sucesso. Robson, por que que lá atrás você não teve sucesso então e estava ferrado, endividado? Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu não tinha o conhecimento que eu tive hoje. Eu precisei me quebrar 2 vezes, tomar no talo um monte de vezes, vim aqui fora para mim conseguir enxergar o país que eu morava. Quando você vem aqui e passa por tudo que eu estou passando, a sua imagem relacionada ao Brasil é outra, para tudo, pessoal. Para a questão tipo de lugar, de Brasil, de como te viver, para ganhar dinheiro. Então tudo que você pensa em escalar aqui fora é mais difícil, porque há menos pessoas, pessoal. Eu moro em Portugal, pessoal. Portugal é em média aí 10 milhões de habitantes. Queira ou não queira, é um país menor, você é imigrante. Então, tipo assim, tem toda uma burocracia a mais para você que é imigrante do que no Brasil. Aqui é um lugar, eu creio que para potencializar, para você ter o começo, talvez Portugal seja mais interessante, Europa, Estados Unidos. Estados Unidos eu acho que é um caso à parte. Eu não conheço, então eu não posso falar muito dos Estados Unidos. Eu posso falar mais da Europa em si, entendeu? Eu já morei na Espanha e vivi aqui em Portugal. Então, falando desses 2 países, que é a parte mais que eu conheço, eu acredito que, tipo assim, o imposto aqui, ele é muito mais caro. Em relação ao povo reclama do imposto do Brasil. Gente, o Brasil, para quem está começando, você consegue fazer o rolê sem pagar imposto, sem nada, meio que no meio, talvez nem precise do meio na área informal. Aqui você não consegue. Aqui para você começar um negócio e você não consegue fugir dos impostos, você vai pagar. Então, tipo, é uma carga tributária ali em cima de você muito grande para você que começa. E quanto mais tu ganhar, mais vai pesar a mão. Então nesse aspecto hoje, no conhecimento que eu tenho hoje,
Eu acredito, tudo isso que eu estou falando aí não é uma certeza, é uma teoria. Eu acredito que hoje o Brasil é muito melhor para você ganhar dinheiro do que aqui em Portugal. E eu vou fazer o teste quando eu chegar, e eu tô indo embora, esse é o meu último ano aqui, e eu vou fazer tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou falar no meu dia a dia. E se lá na frente eu tiver errado, eu vou voltar aqui no canal e vou falar, olha gente, eu errei, o Brasil tava complicado mesmo, mas eu acredito no meu conhecimento que eu tenho hoje, as coisas que eu sei hoje, eu vejo muita oportunidade no Brasil. Ah, tem os problemas da violência? Tem, pessoal. Aqui, tipo assim, eu tô falando para ganhar dinheiro. Tem ganhar dinheiro e tem a parte de violência. A parte de violência é uma outra coisa que eu nem vou entrar no mérito. Por que eu não vou entrar no mérito? Porque muitas vezes depende da região que tu mora. Entendeu? Se eu falar uma coisa para você, às vezes a pessoa tá lá no interiorzinho, não acontece nada, tá de boa. E eu tô falando com uma pessoa que às vezes tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, então ele tem uma percepção completamente diferente da minha, e com razão, porque você vai falar de acordo com o que tu vive. E eu estou falando aqui para ganhar dinheiro, para escalar negócio. Eu acredito que o Brasil é mais vantajoso. Ah, mas todo empresário reclamando que tá ruim, pessoal. Isso aí é as coisas. Todo mundo reclamando, mas todo mundo tá morando com a sua casa boa. Todo mundo, o Brasil tá ruim para empreender, não vira, mas todo mundo andando com seus carrão novo, entendeu? Eu sou empresário hoje aqui, eu tenho minha empresa de construção. Uma coisa que eu aprendi é sempre andar reclamando. Reclama de tudo, reclama, você evita muita dor de cabeça, entendeu? Então, não vai nessa onda não, tá ruim, vai pagar imposto. Gente, você empresário, quem é empresário não paga nada de imposto. Ah, essa conversa aqui, paga imposto, não paga nada, zero imposto, pessoal. Aqui a taxa aqui, pessoal, é 23%, é um exemplo, 23, 27% IVA. Você joga isso pro cliente, funciona assim. Se eu tô vendendo uma maçã, ela custa R$1. Aí daquela maçã ali eu tenho 20% de imposto. Cara, eu vou cobrar R$1,20 na maçã, pá. Entendeu? Quem paga no fundo é quem compra, é o consumidor que paga os impostos. Não é o cliente, não é o empresário. O empresário repassa sempre, entendeu? Então essa é a questão que você tem que abrir sua mente e ver com outros olhos. Se você vê o lado negativo das coisas e achar que a vida é daquele jeito, a vida vai te entregar aquilo. Eu era assim, eu era essa pessoa com a cabeça fechada e achava que o Brasil tudo era uma merda. Hoje eu vindo daqui, eu falo, caralho, mano, se eu montasse isso aqui, porra, as pessoas, eu trabalho com construção, as pessoas vão deixar de morar no Brasil, vão deixar de comprar casa, vão deixar de alugar casa. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diferenciar entre os meus concorrentes. O meu rolê, a minha briga é contra os meus concorrentes. Fazendo o quê? Entregando uma casa com melhor custo-benefício, uma casa melhor que meus concorrentes. Isso é fácil, pessoal, entendeu? Isso depende de mim, claro, falando daquilo que você tem habilidade. Eu sou um cara que trabalha há mais de 25 anos com construção, então eu tenho conhecimento de causa para falar. Eu consigo fazer uma casa que vai bater de frente com qualquer outro empreiteiro, entendeu? Eu vou conseguir ter uma casa com baixo custo e usando uma qualidade superior, a minha casa vai se destacar, entendeu? Cada 10 construtores que fazer uma casa, cada um tiver 10 casas, a minha tem que estar entre as primeiras, a mais bonita e com o melhor custo-benefício para o cliente. Eu fazendo isso, você acha que eu vou ter dificuldade de vender minha casa? Não vou. Por quê? É que as pessoas costumam, pessoal, passar as pessoas a mão na cara, entendeu? O brasileiro, a régua do brasileiro é muito baixa. As pessoas, olha aí as casas, minha casa, minha vida. As pessoas constroem minhas casas, minhas vidas aí, mete uma textura no muro lá, na parede, de qualquer jeito. As casas nem entregam, cheio de rachadura. Joga uma pedra lá no chão e o mato nasce, vende com mato, vende com tudo, não cuida, não entrega um produto de qualidade. Aí depois, tá ruim para vender, tá ruim. No mercado não tá ruim, pessoal. É só você se destacar, entendeu? E quando eu chegar no Brasil, nós vamos falar, vou gravar meus vídeos do que eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. A gente vai procurar entregar o quê? O melhor custo-benefício em relação à minha concorrência. Para o quê? Para os meus imóveis não ficar empacado.
vender mais rápido, entendeu? Então, quanto pior o povo, pior a sua concorrência, melhor para você, melhor para quem trabalha honesto, para quem trabalha certo, entendeu? Isso que falar, o fulano é desonesto, não sei o que, não, faça o seu trabalho. Começa a fazer suas casas bem feitas, começa a divulgar o seu trabalho, começa a ter sua clientela para ver se você vai passar dificuldade. Não vai, entendeu? A questão é que todo mundo quer viver a média, quer ter resultado extraordinário. Não é assim. Valeu? Mas para você que seguiu até aqui, pessoal, se inscreva no canal e tudo de bom. Tchau, obrigado.